Olá, sejam bem-vindos ao Na Fila Atrás. Hoje temos a sorte de ter Joana Metrasso connosco, uma jovem atriz que está a marcar a posição dela já no cinema e na televisão internacional, e conseguimos estar com ela mesmo antes dela embarcar para LA, onde ela vive atualmente e onde está certamente à espera do próximo trabalho, que nós vamos saber já a seguir. Olá, Joana, e Olá. obrigada por teres vindo ter connosco aqui, uma terra tão fria, Sintra. Nada. Ai, mas Antes foi de bom, ir porque embora. a minha é tão bonita, adoro ver É assim. bonito, não é? Sim. E pronto, e estás mesmo já de malas feitas para LA novamente? É, a minha vida é essa, tem Agora malas é feitas. sempre, mas também estás muito mais rápida a fazê-las Sim, extensamente, não é? sou Já vais. malas. Olha, mas eu queria começar aqui pelo início, não é? Porque em todo lado aparece que a tua descendência, eu tenho que ler. Portanto, tu tens descendência argentina, italiana, francesa, chinesa e cabo-verdiana, é verdade? Sim. E como é que isso tudo assim se processa? E holandesa também. E como é que isso tudo se processa? Bem, do lado, parte chinesa, cabo-verdiana, holandesa, tudo isso é da parte do meu pai. A minha avó era de Cabo Verde e depois havia uma bisavó que era chinesa e uma bisavó que era holandês, porque Cabo Verde tem toda essa mistura, Mistura, né? sim. E depois, do lado da minha mãe, uma parte da família tinha descendência argentina e a outra parte, não me atraso que eu não quero usar da minha mãe, a origem da família do nome era francesa, mas depois a família mudou-se e vivia em Itália e depois mudou-se para cá. Ok, e no meio disto tudo tu nasces Eu nasci cá. em Lisboa. Sim. E o que é que tu achas? Que vieste nascer ao sítio certo? Sim, ou quanto mais no viagens, meio? sempre tive este bichinho de viver fora e eu e o resto da minha família. Pois. Portanto, acho que está de facto no nosso sangue, mas quanto mais viagem, mais sítios vivo, mais valor dou ao que temos cá e mais bonito acho que é e completo. Há poucas cidades no mundo tão completas como Lisboa. É, não é? E cresceste em Portugal, de qualquer maneira, né? Nasceste e cresceste e estavas a dizer, de alguma forma já sentias essa necessidade de sair desde sempre, ou foi uma coisa que depois na adolescência que ganhou? Sim, o primeiro momento da minha vida de contacto com o sair, eu era muito pequenina. Era pequenina, tinha acabado de aprender a ler, tinha 5, 6 anos, e estava em casa do meu pai, do qual eu tenho 2 irmãs mais velhas, e nas coisas de uma das minhas irmãs encontrei uma carta, de verde, não lembro perfeitamente, escrita num português muito simples, portanto eu conseguia ler, a chamar pai ao meu pai, irmã à minha irmã Rita, irmã Ana, bebé Joana, e eu tenho uma irmã, uma outra irmã escondida que nunca ninguém me contou. Então vivi esse drama intensamente durante uma semana que tinha uma irmã escondida e queria confrontar imensos os meus pais com isso. Mas isso tinha que assumir que tinha lido uma carta que não era minha. Então andei ali no drama, conto, não sei o quê, até que me lembro de chegar ao meu pai, já era muito dramático na altura, até me lembro de chegar perfeitamente, entrar no quarto do meu pai, ganhar coragem, assim com a minha carta verde na mão, disse não sei o quê, eu tenho uma irmã escondida e esconderam o meu pai, e ele chorava de nervos, de tudo, porque já sabia que ele não me desano, mas decidi que a falha dele era pior que a minha. E sim, não havia e meu pai revelou a rir durante 10 minutos e eu não estou a perceber. E então era a estudante de intercâmbio que tinha vivido em nossa casa quando eu era bebê. Portanto, eu no ano em que eu nasci, a minha irmã mais velha não vivia em Portugal, estava a fazer o 12º ano fora no programa de intercâmbio e veio outra rapariga lá para casa e portanto chamava o pai ao meu pai, eu era a irmã bebê, e eu achei aquilo a coisa mais espetacular do mundo e decidi que quando chegasse a minha idade e a minha altura ia querer fazer isso. Mesmo. Assim, e foi o que fizeste aos 17 anos, sim. Quando decidides ir para os Estados Unidos. Sim. Antes disso também já tinha ido para Londres, umas férias de verão, sozinha, aprender inglês, alguns no 9º ano. Os meus pais também sempre me deram muita liberdade e confiaram em nós. E pronto, também fui essa experiência foi assim a minha primeira experiência de contactos de outras culturas, de viver 2 meses com pessoas de outras culturas, né? sozinha, tens que adaptar. E escolheste os Estados Unidos por algum motivo especial ou era esse No mesmo? intercâmbio? Sim. Eu na verdade escolhi a China, mas não deixaram. Assim o que eu queria mesmo para me mostrar era a China, mas não havia famílias de acolhimento, era muito complicado.
Então eu decidi que ia para uma estratégia de carreira. Eu já sabia que queria ser atriz na altura e decidi que ia para poder concorrer à Juilliard nas vagas, poder fazer os SATs, que é os exames nacionais deles, e portanto poder concorrer às vagas normais e não só às internacionais, que eram menos. Mas depois essa experiência de um ano fora foi muito intensa e algumas coisas correram melhores do que outras. Claro. E eu decidi, agora tenho que ir um bocadinho para casa. Se calhar agora vou ter casa. Um bocadinho, faço conservatório de teatro em Portugal e depois logo. Exatamente. Então tu voltas para Lisboa para fazer o curso, mas do conservatório não era bailarina? Não. Era mesmo... Aí já era teatro. E foi, sim, não, eu fiz balé quando era pequena e depois fiz uma lesão numa perna. De poder fazer sim. Fiz outras danças, mas deixou de ser o balé como E essa parte da China, fiquei intrigada, foi já por causa dessa parte da família? Sim. Ou porque efetivamente é um país que fascina? Eu sempre senti, a Ásia sempre puxou imenso por mim, eu sempre senti que tinha que ir à China e já foste? Sentir. Já fui. E que tal? Era o que estavas à espera? Não, para não? Não, eu fui para uma ideia muito romântica da China, que hoje em dia agora quero ir ao Japão, porque acho que a minha ideia romântica talvez esteja mais... muito mais China antiga e da honra e do tempo. Eu sinto que não vivo, que sou uma alma um bocadinho velha, que não vivo no tempo das coisas do tempo na Ásia faz mais sentido para mim. E quis ir. Mas isso foi a experiência das grandes cidades, foi assim, um choque, não era para nada isso que eu ia preparada. Ainda por cima tive uma experiência. Porque cá as pessoas às vezes, depende de como eu arranjo o cabelo e a maquiagem, acham que eu tenho um ar oriental. Sim. Mas eu achei que lá ninguém ia achar, não é? Ninguém ia achar. Eu estava com a minha mãe, que é loura, não tem nada a ver comigo, e pronto, eu achei que eles iam uma ocidental, filha, uma ocidental. E eles tratavam-me muito mal. E até que houve alguém, um comboio, que me explicou e disse: porque nós olhamos para ti e é muito óbvio que essa é a tua mãe, que tu és filha de pai chinês. E então, eles por exemplo, nem falavam com a minha mãe, vinham diretamente falar comigo, porque assumiam que eu tinha descendência chinesa e, portanto, falava mandarim. E ficavam extremamente ofendidos de eu não falar. Era como se eu tivesse rejeitado a cultura. Uma coisa era uma ocidental, que não é vossa, não falo mandarim. Claro. Agora eu era como se eu tivesse uma rejeição. E então ficavam mesmo ofendidos comigo. Então, do início, antes de eu perceber isso, não tratavam muito mal. Eu não estava a perceber muito bem. Por outro lado, tive uma semana, acho eu, a viver num templo budista, no meio de miúdos, e isso foi uma experiência. Foi fantástico, não é? Mas é engraçado porque tu realmente também ainda és muito novinho, não é? E ter já esse apelo de coisas tão espirituais e certamente que é algo que também te ajuda depois no teu dia-a-dia, no teu trabalho. Sim. Não é? É preciso muito balanço nestas vidas, não é? Sim. E foco, uma estabilidade interior, porque tudo o resto é uma estabilidade. Eu durante esse tempo sempre disse, tudo na minha vida era uma estabilidade gigante, que a única estabilidade que eu precisava então era de território, de ter a minha casa, de um espaço fosse meu. E eu de repente em 2 anos mudei de casa 18 vezes e a única coisa que eu sinto que é o meu território é a minha mala e os aeroportos, e eu adoro estar em aeroportos. Portanto, até aí se via uma estabilidade, portanto tem que ser de facto uma tem que ser cá dentro, não é? Mas de qualquer forma consegues o desapego, que é uma das grandes conquistas. Esta coisa da pessoa se desapegar da casa, das coisas, daquilo que conhece, não é? Da sua zona de conforto. Então, e voltando um bocadinho à tua vida como atriz, eu penso que tu, em Portugal já terás feito cerca de 8 curtas-metragens, eu fiz assim umas contas por algo, 6 séries, 3 telefilmes, 2 longas-metragens, e portanto certamente será um trabalho diferente daquele que tu farás nos Estados Unidos, mas até que ponto todo este background de Portugal te ajudou lá, ou no trabalho que tu fazes? Ajuda sempre. Por exemplo, quando eu primeiro mudei para Londres, quando fui para fora, e senti muito isso porque a maioria das pessoas da minha idade, ou eu na altura tinha um ar mais novo, até podia fazer, porque eu tinha 25, mas ainda fazia papéis e castings para 20, e os miúdos que podiam fazer castings para 20 estavam todos ainda a estudar, porque em Londres eles levam a educação muito a sério, e eu não só já tinha feito um conservatório, como também já tinha experiência de trabalho, porque acho que são 2 escolas, são as 2 muito importantes. Eu, quando saí do conservatório, também me senti um bocadinho atrás em relação às pessoas que tinham escolas no mercado de trabalho e vice-versa. E eu, de repente, tinha as 2 coisas e fazia casting para os mesmos
a mesma faixa etária, e isso senti imensa diferença. Por exemplo, a velocidade a que nós decoramos textos também, o tipo de televisão que se faz cá. Eu não fiz muita, não fiz nenhuma novela, mas por exemplo a série da RTP que eu fiz, tínhamos muitas cenas por dia e decorávamos textos. E lá fora ninguém faz isso, e portanto se de repente há um casting para o dia seguinte com 3 cenas, as pessoas levam os textos na mão. E não é igual, não conseguis apropriar um texto como o teu de um dia para o outro, faz imensa diferença, e eu sinto que isso é uma mais-valia. E tu já consegues isso com uma maior facilidade. 3 cenas, nós decorávamos 20. Mas eu trabalhava para Portugal, provavelmente. Entretanto, em 2014, tu estreaste numa produção internacional com o The Spoiler, não é? Que ainda vai estrear, mas estreaste. Sim, não. Lá fora? Sim. Não, fiz primeiro os 2 filmes, o último fiz foi o The Spoiler. Portanto, fizeste o Drácula, depois, quando acabei o Drácula, fiz o Man from Uncle do Guy Ritchie, e depois fiz, intercalado com o do Guy Ritchie, estava a filmar o Spoiler. Mas até fiquei mais tempo a filmar o Spoiler. E entretanto, entre esses dois, são 2 tipos de trabalho às vezes diferentes, não é? O mercado inglês e o mercado americano. Como é que tu vês essa diferença? Nós cá teremos sempre uma perspectiva, mas é de público e daquilo que achamos como as coisas funcionam. E estamos a ver que os atores ingleses estão a ganhar muita projeção. E é um tipo de cinema talvez diferente, mas é interessante quem esteja lá dentro. Mas todos estes filmes eram ingleses. A comparação que eu tenho é mais entre a série que estou a fazer agora. Exatamente. Que depois também não é exatamente o melhor exemplo. É americano, mas é filmado em Vancouver e a equipa é toda canadiana, é muito diferente. Os canadianos são mas tu, o cast, já trabalhaste também com pessoas, com americanos? Sim, não. E lá, na série, trabalho, a maioria, ou seja, a equipa técnica é toda canadiana, mas o resto é tudo americano. Nesses 3 filmes, a principal diferença era o facto de ser produções com uma ideia mais internacional e com uma dimensão diferente, e o Spoiler, que é muito inglês, é cinema independente inglês, é da British Filmmakers Alliance, é assim, é diferente e é uma... Mas há coisas diferentes, eles são muito... já são super pontuais com tudo, é tudo organizadíssimo ao pormenor. O mercado americano já não é tanto, comparado com o inglês. No filme, no do Guy Ritchie principalmente, que foi assim o primeiro, porque o do Guy Ritchie tinha mais nomes, apesar de tudo. Pois é, tinha um cast já muito... tinha mais pesos pesados do que o Drácula, que também tinha o Luke, mas o do Guy Ritchie tinha mais pesos pesados, a começar pelo Guy Ritchie. E portanto era assim, a nível de... deixa lá ver como é que são estas pessoas no trabalho. Será que são vedetas, como se diz? Será que... Mas o novo super-homem E a coisa principal é, tipo, eles não param para almoçar. Não há cá... Vamos parar uma equipa inteira uma hora todos para almoçar. Não param para almoçar. Que sim, há muito mais dinheiro, portanto existe dinheiro para haver um assistente de produção que está ao lado de cada pessoa com um prato com maçãs. A segurar enquanto tu estás à espera para entrar, mas não se vão todos sentar aí. Ou se estás à espera para filmar enquanto trocam as câmaras, levam-te a comida ao sítio onde tu estás à espera. Mas não há cá, vamos parar uma equipe. O Guy Ritchie está a filmar, a ver não sei o quê, enquanto está a comer maçãs. É trabalhar, filmar, ter dinheiro. E quando chegas ao pé do Guy Ritchie e tens noção deste cast e com estrelas que agora estão realmente em voga, o que é que tu sentes aí no sentido de a partir de agora isto vai ser realmente diferente, ou deixa ver como é que é este tipo de experiência, o que é que foi? Eu estou sempre mais nervosa com a ideia de ficar nervosa. Okay, eu penso sempre, vou chegar lá e vou ficar em pânico, vai ser, e depois eu acho que nunca me cai muito bem a ficha das coisas, e ainda bem, porque senão era demasiado e congelava e não conseguia trabalhar. Porque depois quando se chega lá, são pessoas iguais e acaba por ser, esqueces, passas para lá de... Nós é que todos alimentamos uma... Sim, passas para lá de tudo, é normal. E o Guy Ritchie, quando de repente estás com o Guy Ritchie? De repente eu cheguei, o primeiro dia que cheguei ao set, estava assim, tipo, entrei, conheci os outros atores, conheci imensa gente, assim, o primeiro dia de set é sempre.
não está o Guy Ritchie, não vejo o Guy Ritchie em lado nenhum, e aquilo era uma cena do escritório, e portanto estava aqui a secretário, não sei o quê, estava aqui um móvel, estava ali uma cadeirinha escondida, estava ele assim sentadinho no cantinho, tipo a olhar, a ver, não sei o quê, a pensar, tipo assim com as suas calcinhas bege, com um ar de certinho, com um ar de é o Guy Ritchie, não me imaginava nada assim, e dava por mim, das filmagens muitas vezes só parada assim a olhar para ele e pensar, uau, dentro dessa cabeça vai todo um mundo e uma reviravolta, mas por fora não parece nada. Não parece nada, e ele sabe muito bem o que quer e é muito... E tiveste a oportunidade de falar com ele ou às vezes não é? Sim, não, tive, ele tem, como eu adoro o sentido do humor inglês, claro. e ele é muito inglês nisso, tem um sentido de humor incrível e portanto é muito profissional e está a tratar de coisas de trabalho, mas ao mesmo tempo depois, quando as coisas estão, já está feito, já estão ditas as coisas que estão para ir fazer e montar aquilo e o plano, não sei o quê, e ele relaxa e fica ali connosco e tem imenso sentido de humor. Muitas vezes está assim muito quietinho e caladinho e de repente quando diz alguma coisa, assim, mas diz pouco, mas é muito bem, é assim, tal. Agora vou ficar aqui a rir, foi tapar, só muito pelo contigo, ele mantém a postura. Não, mas foi... Pronto, e há pouco falávamos então dessa diferença do mercado mais europeu e do americano, isto porque tu entraste agora na quinta season do Once Upon a Time, ou na série Era Uma Vez, filmaste em Vancouver, como estavas a dizer, e esta foi certamente outro tipo de experiência, e tu vais fazer de Guinevere, não é? Agradou-te essa personagem? Sim. Porque o que é que aprecias nela? Eu gosto muito das mulheres nesta série. Eu aliás vi a série, a primeira temporada, que chamou-me a atenção, eu estava em Portugal e tudo, porque eu sou super feminista e isto é uma série muito feminista empowerment, mas é assim, de empowerment das princesas cujo objetivo não é casar e ficar à espera do príncipe, e também se casam, também se apaixonam, também tudo isso, mas também são as líderes dos seus reinos, também vão à luta, também montam a cavalo, também têm uma espada, a primeira Branca de Neve que tem uma espada na história, e portanto eu gostei logo muito. E a Guinevere, em particular, é de facto uma líder ao lado do seu rei, inclusive em episódios na série, que as coisas envolvem, mas que os personagens, que a verdadeira líder de Camelot é Guinevere e não o Arthur. Sim. E pronto, sim, portanto gostei muito. E ela é uma carreira e é despachada e vai matar monstros quando é preciso ir matar monstros. E tiveste que montar a cavalo e isso tudo também? Sim. E foi uma experiência interessante. E portanto, essa season em Portugal vai passar só a partir de... Começa agora no fim de janeiro no AXN White, se não me engano. É provável. E pronto, já falámos um bocadinho desta transição constante que tu fazes, estas viagens, mas tu tens noção de onde é que tu esperas envelhecer, entre aspas, vá? Se algum dia vais marcar um ponto para não é aqui que é o meu porto, é aqui que eu vou? Ou ainda é muito cedo e tipo, não, eu agora ainda tenho todo o mundo. Quando penso, envelhecer ainda está muito longe. Eu neste momento volto para Los Angeles e não sei onde é que vou estar em fevereiro. Tenho que tomar decisões de casa, disto, daquilo, e ainda não decidi para onde é que vou em fevereiro. Portanto, estamos em janeiro. Portanto, pensar daqui. Mas é sempre assim, não vale a pena. Aliás, eu antigamente estaria a preocupar-me há muito mais meses e agora decido não vale a pena, porque eu vou chegar lá e vai acontecer alguma coisa que vai ser óbvio para onde é que eu tenho que ir. E lá vou, portanto não vale a pena fazermos planos, cada vez que os faço é só para os desmanchar. Portanto, pensar no que vou envelhecer falta muito. Penso várias vezes, eu quero ter filhos, em que cidades é que vejo os meus filhos crescer, mas depois, e Lisboa é de facto... a cidade de coração, pelo menos. Um dos sítios no mundo onde eu sou mais feliz é em Nova Iorque, mas depois em Nova Iorque falta uma praia. Não sei, falta sempre alguma coisa em qualquer lado e eu acho que vou precisar de estar sempre um bocadinho. Claro. E na verdade isso é parte do meu sonho, além de ser atriz, é poder viajar e conhecer novos sítios e novas culturas enquanto trabalho e poder ir filmar para todo o lado. Portanto, eu acho que os filhos se calhar vão também andar um bocado para trás já mochila. Então consegues realmente perceber que a tua missão era realmente ser atriz? Não sei se era a minha missão, sei que quase que não é uma escolha, sei que é o que eu preciso ser, claro. Sei que quando estás a dizer as 8 decorações
curtas-metragens, mas essas devem ser as que eu tenho currículo, porque eu devo ter feito muito mais, porque eu não sou capaz de estar sem filmar e tenho projetos com amigos sempre, nem que seja projetos de exercícios, coisas que não se transformam em curtas-metragens, mas eu preciso de estar a filmar e preciso de estar... não consigo, às vezes a vida de um ator passa-se alguns meses sentar a trabalhar e eu enlouqueço, eu não dava, não me imagino, não conseguia ser, não, era preciso, tenho muita vida, eu quis ser atriz para viver mais vidas do que as que eu posso viver só numa vida e mais experiências e eu preciso de viver isso tudo, senão começo a ficar nervosa. E tens, portanto, gostarias de algum dia trabalhar com alguém específico, seja realizador, seja ator? Em Portugal, teatro, João Mota, e cinema, Miguel Gomes, lá fora, Malik, Woody Allen, Spike Jonze, Lena Dunham, pessoas que serão certamente, pelo que produzem, serão certamente pessoas interessantes. E quase a última pergunta, tu imaginas-te um dia a ganhar um Oscar, vai ser daquelas coisas que não passa pela cabeça, ou depois uma pessoa chega ao discurso e tens a Kate Winslet, e tal, eu treinava durante o banho, e com um shampoo, um discurso, e de facto ela fez-lo. Adorava ganhar um Oscar, não vou dizer que não, não me interessa nada ganhar um Oscar. Claro que adorava ganhar um Oscar, mas principalmente porque isso significaria que estou a fazer... Porque os personagens com que se ganham um Oscar, os tipos de papéis, são fortes e são trabalhos incríveis. Portanto, ganhar um Oscar também significaria que estava a fazer esse tipo de papéis, significava que provavelmente ia continuar a poder fazê-los, porque a seguir ganhar-se um Oscar tem mais convites, não é? Portanto, não é só pela estatueta em si, mas porque isso significaria a nível do meu trabalho. Claro que sim. Então, e para finalizar, tu continuas a ir ao cinema? Vais muito ao cinema mesmo? Vou lá fora? Sim, fez-me ontem. Boa. E o que é que foste ver? O Diário de uma Criada de Quarto. Sim, gostaste? Gostei. Achei lindíssimo. Ainda estou a digerir algumas. Mas ela é, não é? Sim, Sim, ela tem um olhar assim. E é muito versátil também, mas sempre muito intensa, não é? Sim. E quando vais, onde é que te sentas? Em que fila é que te sentas? No cinema? Ou não ligas a nada? Não, ligo imenso, não é imenso, porque eu sou super picuinha, andando para trás para a frente. Não, eu cresci a ir para o cinema, eu ia com o meu pai ao quarteto, ver todos os filmes que nós chegávamos a semana, estava o meu pai a fazer os sonhos, portanto, víamos 3 em seguida, portanto, e o meu pai era super. E eu agora descobri que me habituei a sentar num sítio diferente, porquê? Porque lá fora não há legendas. E então a posição da sala, a nível do olhar, é diferente, porque não preciso estar preocupada, porque eu não gosto de ter que baixar os olhos, se tiver legendas não gosto de ter que baixar os olhos e tirar, portanto tenho que estar mais atrás, central sempre, e mais atrás, quando há legendas. Lá fora, quando não há legendas, estou mais no centro da sala, a tentar ter o máximo de apanhar tudo fora para sentar. Olha, obrigada Joana, espero que corra realmente tudo bem. Eu acho que vai correr, tu sabes para onde é que vai. Mas há sempre um fator sorte também, não é? Sempre, mas sempre muito trabalho e a vida e tudo se encarrega. Obrigada, faz boa viagem. Obrigada. E nós voltamos.